Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, clamamos ao trono da tua glória e do teu poder. Senhor, agora é o momento da meditação e a exposição da tua palavra. Pastor Satírio, Senhor, está diante de ti. E nós estamos diante da igreja, Senhor, para receber tudo quanto tens para nós nesta noite. Usa o teu Filho, Senhor, na unção do teu Espírito. Venha mover nossos corações, Senhor. Vem despertar-nos para esta necessidade missionária, Senhor. Que a palavra vinda dos céus, na orientação do teu Espírito e na instrumentalidade do teu Filho, seja de encontro com a nossa necessidade. Venha nos envolver, Senhor. Venha trazer amor às almas, Senhor. Venha trazer amor às obras missionárias, Senhor. Vem trazer-nos, Senhor, poder para a evangelização. Tudo pedimos, Senhor, que esta mensagem seja poderosa para cada um de nós. Aqui está o teu Filho, Senhor. Contempla agora e faça dele o atalaia para cada um de nós. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, no qual já agradecemos. Amém, Jesus. Obrigado. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Feliz por estas 3 noites e hoje o dia, participando com o pastor Levi, com a pastora Tânia, com toda a equipe e com a honra do pastor Joel e a pastora Loida, durante esse encontro missionário. Quando chegamos aqui na sexta-feira, eu vi ali uma como é que chama? Uma faixa na qual faz menção ao pastor Satírio e família e nos dá a boa-vinda. Muito obrigado. E durante estas horas que passamos juntos, nós temos sido tão bem atendidos. Pastor, obrigado. Tânia, obrigado. Pastor Joel, pastora Loida, companheiros, missionários, homens valentes em lugares difíceis. Mas não há lugar impróprio. Vocês são transformadores de lugares. Vocês são homens e mulheres que têm a chave para abrir os céus em cada uma dessas pequenas, médias ou grandes cidades. Anaí me acompanha numa viagem, estamos com 25 dias de viagem. Fizemos um recorrido pela Europa, saltamos para o Chile e chegamos em Limeira. Estamos fechando hoje a nossa viagem missionária e retornando amanhã para a Colômbia com a bênção do Senhor. Queremos estar nas horas da tarde, já em Cúcuta. Amanhã temos reunião de pastores, obreiros e a ceia do Senhor à noite. Assim que receba um abraço da igreja de Cúcuta. Nosso carinho para todos. Me acompanha a mamãe. A causa da nossa vida na terra é o amor dela com o pai Júlio. Aqui está a mamãe. Faz 63 anos ela me trouxe a esse mundo e conserva com vida e com saúde. Também está a minha irmã Creuza e a irmã Helena e uma pequena sobrinha. Deus abençoe, obrigado por dar tempo e acompanhar-nos. Estamos prontos para a palavra de Deus? Estamos prontos para a palavra de Deus? Na sexta-feira nós falamos das missões e vimos dentro daquele quadro 4 recomendações que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. A primeira foi o Evangelho, o reino de Deus. A segunda foi: não saia de Jerusalém. A terceira recomendação foi: esperem a promessa. A quarta recomendação foi: vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Vimos também 4 protagonistas no nascimento da igreja: o Espírito Santo, Pedro, Estevão, Felipe. E estes 4 fizeram um trabalho maravilhoso. E o Espírito Santo, como administrador da
obra da salvação, Ele mantém através dos séculos a igreja com a chama do Espírito acesa, com o desejo missionário, com o propósito de alcançar aqueles que estão perdidos. Na noite de ontem, nós falamos que para ter uma compreensão correta das missões e poder entender o que nós somos capazes de fazer, nós precisamos saber que somos pessoas que temos futuro. E ontem a palavra foi: abraça o teu futuro. As pessoas que me ouviram ontem entenderam que você não é obra de um acaso, você não é um acidente, você não é a falta de programação dos seus pais, você não é uma situação inesperada de aventura amorosa, você é um projeto de Deus. Aleluia. Mas hoje nós falamos pela manhã sobre a possibilidade que nós temos de tomar parte na obra do Senhor desde a plataforma econômica e financeira. E vimos um homem chamado Jasson fazendo parte como resposta de Deus numa prova enorme que passou o apóstolo Paulo, que é o quinto protagonista no nascimento e na extensão da igreja na terra. Jasson ficou por fiador em Tessalônica, pagou fiança para que Paulo não fosse preso, para que Paulo gozasse de liberdade e pudesse completar o seu trabalho. Para os bons leitores da Bíblia, é bom que leia com calma a carta aos Tessalonicenses, e você vai ver a igreja que nasceu em Tessalônica. No primeiro capítulo, Paulo apresenta 10 qualidades daquela igreja. Vale a pena ler com atenção. O que eu quero dizer é que quando Deus dirige a obra, não importa o lugar, nem as dificuldades, nem os problemas, se você permanece, Deus vai honrar a sua fé. Agora, a figura de Jasson é a figura do membro responsável, do membro que tem cooperação estratégica. É o membro que sabe que a sua carteira, o seu bolso, o cheque ou a conta que há no banco não é sua para engrandecer o seu próprio nome, nem para satisfazer somente as suas necessidades. Ele entende que o que Deus lhe deu tem um propósito mais amplo, e o propósito é ser resposta na hora oportuna, no momento que necessitem, no momento que Deus queira usá-lo, a pessoa está disposta a fazê-lo. Jasson o fez. E apresentamos as empresas missionárias. O que é empresa missionária? Hoje, na finalização da minha mensagem, a petição do pastor Levi, nós vamos voltar a apresentar. Eu dirijo uma rede de empresas que vão nascendo com objetivo missionário. O que quer dizer objetivo missionário? Que os ganhos, os lucros são para a obra missionária. Algumas dessas empresas dão 100% do que entra, outras dão porcentagens de 20%, de 30%, de 40%, de 50%. E o outro valor eles aplicam em propriedades, em ampliação, para que a empresa, fé que permanece, diga comigo, fé que permanece. Mas na frente diz que Deus pediu a Abraão seu filho, e ele caminhou para o monte Moriá para levar o seu filho, e falou para os que estavam com ele: nós vamos ali no monte adorar e voltaremos. Aleluia. Mas agora nós estamos frente a uma fé provada. Diga comigo, fé provada. Abraão sabia que Deus estava pedindo o seu filho. Não rehusou dar o filho pela fé, mas também não rehusou crer que se o menino morria queimado da fogueira, da cinza, Deus voltaria a levantá-lo. Isso é fé.
Oh, esta noite eu sinto um ambiente de fé neste lugar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que aquilo que parece impossível se fará possível. Quantos podem louvar a Deus por isso? Quantos podem louvar a Deus por isso? Sabe, no processo você aprende, porque então é uma escola. Nair, minha esposa, eu chamo ela a negra. Não é tão negra não, mas eu digo chocolate. A negra. Em casa os dois nos tratamos assim. Essa palavra negra quer dizer tudo. Bonita, formosa, linda, bela, carinho, amor, vida minha, tudo, numa só palavra, negra. Se acabou. Então ela, entendendo que é tão forte essa palavra, ela responde negro. E pronto. E aí dá tudo. No ano 74, Deus nos chamou para a Colômbia. Nós estávamos em Tupã. E estando naquela cidade, pastoreando, ajudando, servindo, fazendo obra de evangelista. A Tânia era parte da igreja nesse tempo como uma jovem adolescente. Deus nos chama. E uma luta grande. Como atender a chamada do Senhor? Como ir a uma terra estranha? Logo uma luta grande com as pessoas que nos rodeavam, porque ninguém compreendia. E há coisas, companheiros, pastores, evangelistas, missionários, que ninguém compreende, só aquele com quem Deus está tratando. E os demais não estão obrigados a compreender, não. Porque se Deus não revela para eles, como eles podem compreender? Agora, isso não anula a sua convicção, tampouco anula a sua ação em resposta a Deus. Você precisa responder a Deus. No meu caso, a resposta foi: nós não podemos impedi-lo que saia. Você é ministro. Pastor Joel se lembra disso. Você é um homem de Deus, vá! Mas nós não temos condições de sustentá-lo. Razão: o Brasil estava em ditadura militar. O Brasil estava debaixo de umas leis de proibição incrível. O pastor Cícero Canuto de Lima e o pastor Teodoro Tocanto Caniuque em Tupã me disseram: o Deus que te chamou te sustentará. E o ministério abriu a mão e me soltou para que fosse. Oraram por mim, me abençoaram e disseram: vá em nome de Jesus. Nós lhe acompanhamos na oração. Eu não tive o privilégio nem sequer de comprar uma passagem de avião. Então tivemos que escolher uma viagem por terra. Se falava do milagre brasileiro, a união do sul com o extremo norte, a transamazônica. E então nós escolhemos a selva como caminho para ir à Colômbia, porque a Colômbia dá fronteira com um pedacinho do Brasil e o Peru, já no extremo norte. E eu olhei para lá e disse: esse será o caminho. E fomos. Fé imediata. E passamos os primeiros 2.000 quilômetros. Havia boas estradas até ali. Logo as coisas começaram a mudar. E logo foi ficando pior.
E 43 dias nós ficamos dentro da selva, andando a pé, em ônibus, em carrinho, em canoa, em balsa, em barco, em avionetas, até sair do outro lado. Nesse processo da selva, a fé nossa foi fortalecida. Então eu aprendi que a fé era para momentos difíceis. Exemplo, nos encontramos frente às doenças da selva: febre amarela, lepra, tifo e outro tipo de doença. E eu, atemorizado, perguntei a Deus: e agora? E a resposta veio do Espírito Santo: imunize o corpo dos teus filhos, da tua esposa e o teu próprio corpo. Como se imuniza? Como se imuniza? Tem que tomar vacina, não é? Aonde? Então eu fui e falei com a Naí, com a negra e com os filhos. Nós estamos num lugar perigoso. A situação é essa. Só Deus nos pode guardar. E oramos: Senhor, imuniza o corpo da Naí, da Sulamita, do Eliseu, do José. Imuniza o meu corpo contra toda doença da selva. E nós passamos a selva, nenhuma gripe nos deu. Quantos podem louvar a Deus por isso? Diga comigo: a fé tem poder para imunizar o corpo, tem poder para curar o corpo. Mas eu poderia ficar aqui dando testemunho de fé dentro da selva. Transporte. Houve momentos que nós não podíamos passar de um lugar para outro, por exemplo, Manível. Impossível. A única forma era barco ou avião. E eu fui em barco buscar o caminho do barco. Me disseram não, porque não é possível viajar com família em um barco deste. Esse é um barco que vai carregado de tudo, e aí homens que a gente não conhece, não sabemos de quem se tratam aqui. É um perigo viajar com família. Não vendo passagem assim. Voltei, estávamos hospedados na igreja de Manaus, pastor Alcibiades Vasconcelos. Nos tinha dado porão debaixo do púlpito. Pensamos que o púlpito é assim, e lá debaixo tinha um quarto. Um quarto. E ele nos deu ali e nos pôs colchoneta para que nós ficássemos. E eu voltei numa preocupação enorme e entrei no quarto e falei com a negra: negra, a situação é essa. E ela, com a sua confiança: e agora? E agora? Digo: temos que esperar um pouco. E ficamos ali. Eu estava exausto. Manaus era muito quente nesse tempo, e tinha andado o dia todo a pé para não pedir nada a ninguém. Os missionários às vezes se coíbem de pedir favor, de pedir ajuda, e andam a pé. Eu andei a pé para não ter que lastimar a ninguém e nem gastar o que seria necessário na frente. Então estou ali. De repente eu vejo gente chegando na igreja, e eu pensei que era o culto. Saí e perguntei: vamos ter culto? E a resposta foi: não, é um ensaio do coro. Então voltei, me sentei na colchoneta e logo escutei lá o coro já equipado, e o
a voz do coro, tomando os tons, as notas. Eu aqui no quarto. E como nós havíamos cantado em coro, isso nos enchia de alegria. Como é que vai cantar o coro? De repente o coro deu a nota aí. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, és fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, eu vivo por fé, Ele me guardará. Nós nos olhamos e a resposta foi: Deus está falando conosco, está ativando em nós a confiança. Você pode imaginar? Vivo por fé. Vê, todos comigo. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, eu vivo por fé, Ele me guardará. No dia seguinte, ali nós ficamos, logo terminou todo a noite, uma noite mais. Uma noite mais. Um dia novo vem. E quando amanhecer o dia, uma pessoa está lá no portão do corredor. O senhor se lembra da igreja? Corredor ao lado esquerdo. Corredorzão. Lá, e alguém gritou lá do portão: o missionário que vai para a Colômbia! O missionário que vai para a Colômbia! Eu digo: não tem outro. Sou eu. Saí e fui lá. Era um soldado da aeronáutica. Ele falou: o senhor é o missionário que vai para a Colômbia? Eu digo: sim. Vá para o aeroporto. O tenente Antônio quer falar com o senhor. Busque lá o escritório da aeronáutica. Então me preparei e fui. Quando cheguei lá, ele me olhou e falou: o senhor é o missionário que vai para a Colômbia? Eu falei: sim. Olha, meu irmão, tenho uma notícia para o senhor. Ontem à noite chegou um telegrama aqui, ainda era telegrama, de Brasília, dizendo que vem um avião que vai dormir hoje aqui e amanhã sai para a fronteira com a Colômbia, em Tabatinga. Quantos são? Vocês são quantos? Eu disse: 5. Dê-me o nome. E eu dei os nomes. E ele fez uma requisição e uma ordem. Disse: amanhã, pela manhã, tal hora, o senhor esteja aqui para embarcar para a fronteira da Colômbia. A fé tem transporte. A fé tem transporte. Tem carrinho. A fé tem ônibus. A fé tem caminhão. A fé tem barco. A fé tem canoa. A fé tem avião.
quero lhe animar esta noite a que creia no poder da fé. Diga de novo: eu tenho fé. Dentro de mais um instante eu vou mostrar o resultado dessa fé na igreja que nasceu em Colômbia. Mas vamos para a segunda F: família. Diga comigo: família. Abra a sua Bíblia por um momento no Salmo 112. Eu louvo a Deus por este momento. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos até das trevas nasce a luz, pois é compassivo e justo. Bem irá ao que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna, mas não temerá maus rumores. Em seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá. Quanto crê nesta palavra? Eu quero que você note que está falando da família, está falando do lar. No 128 volta e fala dessa maneira. Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga: esse sou eu. Aleluia, aleluia. 4 coisas que Deus quer com a família. Se você tem interesse, anote. Primeiro, Deus quer que a família seja firme. O que é que Deus quer? Que a família seja firme. Segunda, Deus quer que a família seja uma fonte de amor. O que é que Deus quer? Uma fonte de amor. Na família é o melhor lugar para amar, e é o melhor lugar para ser amado. Eu quero dar um conselho aos casados: evite separação. Evite. Responda em amor o amor que lhe dá. Seja sua esposa para ela o seu esposo. Filhos, evite quebrar os laços da família por rebeldia, por atitudes incorretas. Escutem, você precisa da sua família. Não faz muito tempo atendi um homem com 60 anos, com mal de Parkinson, com uma agravante doença. Nele se acelerou de uma maneira enorme. Uma pessoa me trouxe a ele porque ele queria ouvir um conselho, ele queria falar, ele queria confessar-se. E eu perguntei, quando vi ele naquele estado, que não podia nem sequer tomar na mão um copo, uma vasilha. Perguntei: a sua família
ficou em silêncio e por um momento a lágrima veio e disse: não tenho família. Eu disse: nunca se casou? Nunca. Disse: sim, mas a minha vida desordenada, meu orgulho, eu fui um homem rico, tive muito poder financeiro, fiz muita coisa, e o orgulho me levou a maltratar a minha família, até perdê-la. Tive 3 amantes, e elas foram comigo até que eu me enfermei. Depois da minha doença, pouco a pouco eu fui ficando só. Gastei todo o dinheiro buscando recursos médicos na Europa, nos Estados Unidos, em Centro-América, aqui na Colômbia, e esgotou meus recursos. Hoje não tenho nada, não posso nem tomar água com as minhas próprias mãos. E olhei para ele: 60 anos é muito cedo. E falei com ele: eu conheço pessoas com mais idade e dominam o mal de Parkinson. Ele disse: eu não posso. Eu não posso. Eu quero que o Senhor me ajude para que eu encontre uma casa de repouso, um asilo, um lugar de misericórdia, para terminar os meus dias sozinho, sem família. Oh, que triste, que triste. Bem-aventurado os que têm família. Eu disse que bem-aventurados que têm família. Falo com os jovens recém-casados e os que já levam alguns tempo: cuide a sua família, viva, desfrute, ame os membros da sua família. É o lugar ideal para amar e para ser amado. Na minha casa, nós desfrutamos do amor familiar, primeiro com os filhos, e eu descobri na minha casa paterna que os meus pais tinham cheiro. E eu me lembro da mamãe dizendo: deixa eu dar um cheiro no filho. Se lembra disso? Não era beijo não, cheiro. Beijo é uma coisa, beijo é... cheiro é isso. Como é que cheira bem? Quando está banhado, bem lavadinho, né? Mas eu aprendi que também a mamãe e o papai tinham cheiro. E tem cheiro porque ela está aqui. Hoje eu já dei um cheiro nela. O cheiro da minha mãe, o cheiro dos meus irmãos. Quando eu me casei, impressionante o cheiro da negra. Impressionante. E logo quando nasceu os filhos, impressionante o cheiro dos filhos. Que amor! Abraçá-los, sentá-los no colo, beijá-los e cheirá-los. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. Muitos são os que nascem, muitos são os que morrem, muitos são os que esperam amar. Muitos são
morrem sem saber amar. E a melhor oração é amar. Diga comigo, a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. A melhor oração é amar. Diga comigo, família, o lugar ideal para amar e ser amado. Amém. O que é mais fácil, amar ou ser amado? Terceiro, Deus quer que a família toda seja salva. O que é que Deus quer? Que a família toda seja salva. Quarto, Deus quer que a família seja prosperada. O que é que Deus quer? Com a mesma convicção como você falou, as outras, fale essa. O que é que Deus quer? Que a família seja prosperada. Sabe, Deus quer que você tenha abundância em casa. Deus quer que você tenha finanças fortes. E então entramos com a terceira F: finanças, economia. Quantos querem saber isso? Escutem, por favor. Primeiro, para que uma família prospere, para que uma família seja com liberdade financeira, precisa compreender as leis espirituais da riqueza, dos bens. Primeiro, Ageu, capítulo 2, verso 8. A primeira lei espiritual do dinheiro, dos bens, é esta: minha é a prata e meu é o ouro. Quem falou isso? O Senhor dos Exércitos. Eu louvo a Deus por isso. Escutem, não disse o Senhor simplesmente, disse o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque quando se trata de economia, há uma guerra permanente. Não sei se você prestou atenção que, lendo a Bíblia, você vai encontrar que como 215 vezes a Bíblia fala de salvação, como 500 vezes e outras 500 fala de fé e fala de oração, e mais de 3.000 vezes a Bíblia fala de dinheiro e de economia. Por quê? Será que é menos importante a fé, a oração e a salvação? Não. O problema é que nós temos mais facilidade para aceitar a mensagem de fé, de salvação, de oração, que de prosperidade. Lembre-se que nós estamos vindo de uma herança religiosa que nos disse que pobreza era virtude, que nos ensinou a viver dominado pelas necessidades.
nós vemos e temos aceitado um ensino que o dinheiro é ruim, é mau. E algum texto da Bíblia são mal utilizados. Por exemplo, Timóteo capítulo 6, versos 6 ao 10, quando disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma verdade. Só que é o amor ao dinheiro, não é o uso do dinheiro. E nós tomamos que qualquer contato com o dinheiro é ruim, é mau. Mesmo que necessitamos o dinheiro, nós temos problema com ele. Não sei se você já prestou atenção que quando as pessoas dão oferta, deixa eu fazer aqui um exemplo. O dinheiro sai do banco assim, ou sai assim, mas quando chega na mão e chega na igreja, sabe como é que se transforma o dinheiro? Nisso. Logo nisso. E as pessoas põem o dinheiro na salva assim, amassado, espremido. Sabe por quê? Porque a pessoa tem medo. No uso do dinheiro tem medo, no contato com o dinheiro tem medo. Medo de perder, medo de ficar sem, medo que faça falta, medo de dar com dó, dar com cuidado, com zelo. É um problema. Satanás então disse: você não merece, você não pode, você não precisa, você tem que viver assim. Essa noite eu venho para dizer outra coisa a você. Deus quer que o seu dinheiro seja desenrolado, aberto, bem usado, bem com inteligência, uma ordem financeira, econômica, administrativa, para fazer uso correto. O Salmo 112 diz: ele governa os seus negócios com sabedoria, com inteligência, com ciência. Ele governa. Estamos falando de governar. Satanás então lança uma mensagem que o dinheiro é dele. Mentiroso. A minha Bíblia diz que Deus declarou: é minha a prata e é meu ouro. Levanta a sua mão direita, diga: a prata pertence a Deus e o ouro pertence a Deus. Diga: e Deus faz batalha por mim para que eu possa ter direito. Aleluia! Deuteronômio capítulo 10, verso 14. É aqui de Jeová, o teu Deus, são os céus dos céus, a terra e todas as coisas que há nela. Quantas coisas? Quantas? Não ouço. Quantas? Todas. O que está dizendo então é que Satanás não tem nada. Diga comigo: tudo é de Deus. Satanás não tem nada. Note, Salmo 24. De Jeová é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Você é de Deus. Diga: eu sou de Deus. Agora, se Deus, tudo é dele, ele quis que você tivesse parte naquilo que ele fez, naquilo que ele criou. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Assim mesmo, todo homem a quem Deus dá riqueza e bens. O que é que Deus dá? Riquezas e bens. Estamos em plural.
dá também faculdade para que coma delas e tome a sua parte e goze do seu trabalho. Isto é o dom de Deus. E eu venho dizer esta noite que Deus quer que você tenha lucro. Deus quer que você tenha ganho. Deus quer que quando você trabalhe, termine o seu trabalho e tenha recompensa. Agora, uma vez que você tenha recompensa, o dinheiro deve voltar para Deus. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Eu gostaria que você localizasse esse texto. 14, 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolhe no campo. Certamente, diga comigo, certamente. Sem dúvida, diga sem dúvida. Sem escusa. Eu tenho que dar o meu dízimo. Aleluia. Eu tenho que dar a minha oferta. Eu tenho que crer que Deus me deu tudo, e do que eu recebo dele, eu devolvo para ele, representado no meu dízimo e na minha oferta. Minha alma louva ao Senhor. A próxima lei é que o dinheiro deve multiplicar-se. O que deve ser feito com o dinheiro? Multiplicação. Lucas 19 e versículo 11. O Senhor chamou 10 servos seus, e a cada um lhe deu uma mina, e lhe falou: trabalhe com ela, eu vou e volto, negociar com ela até que eu volte. E quando voltou, pediu conta. E o primeiro que apareceu disse: Senhor, a tua mina produziu 10 minas. O Senhor falou: bom trabalho, servo bom e fiel. Toma autoridade sobre 10 cidades. Recompensa. Quando você entra no campo da multiplicação, vai ser recompensado proporcionalmente. Recebeu uma mina, trabalhou com ela, produziu 10. E teve direito, porque aquele que voltou já não era simplesmente um grande homem, um grande empresário, era rei e tinha cidades. E no lugar das minas, deu agora cidade. Esta noite eu venho dizer que Deus tem mais para ti. Eu volto a dizer que Deus tem mais para ti. Vou pedir a ajuda do rapaz que está lá, e permita-nos ver esses 3 vídeos. São pequenos em tempo. O primeiro, você vai ver a igreja que nasceu em Cúcuta, Colômbia, o templo central. Aquela fé que começou em Tupã, que cruzou a selva, que se possessionou em Cúcuta, produziu isso. Logo você vai ver empresas missionárias que nasceram e que se estão formando. Estas empresas, elas contribuem para o reino de Deus. Elas contribuem. O que eu pretendo com a demonstração disto é simplesmente dizer que você também pode. Amém? Diga: eu posso. Porque Deus quer que as minhas finanças e a minha economia seja prosperada. Estamos prontos? Por favor, apagando as luzes, porque eu creio que seria melhor. Possível? Obreiro
obreiros, pastores e evangelistas e missionários. Diga, é possível transformar uma cidade, afetar uma nação e desde aquela nação fazer riqueza para o reino de Deus. Empresas. Usa o barro para fazer telha, tijolo, blocos e fazer dinheiro para as missões. Restaurante, boutique, postos de gasolina, empresa de transporte, até feijão. Se planta feijão, se colhe feijão, se vende feijão e se faz missões. África, veja o que gera isso. Ademais, diga comigo, missões até que Cristo venha. Eu quero orar por você e com você. Eu creio que esta é uma noite de bênção. Hoje pela manhã nós definimos que o próprio graças ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agora ao Senhor, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus, meus irmãos, o departamento missionário tem algumas homenagens para serem feitas nesta noite. Gostaríamos de homenagear. Que Deus possa continuar abençoando grandemente todas estas irmãs que têm cooperado com o departamento missionário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, neste momento nós queremos também apresentar um regalo ao missionário Satírio. Por favor, pastor Satírio, nesse momento o pastor Túlio estará entregando ao senhor, em nome do departamento de missão da igreja de Limeira, este regalo, esta bênção. O senhor veio aqui, não cobrou nada e trouxe a família toda, e nós nos alegramos muito com a sua presença. Foi muito esclarecedora a palavra que o senhor trouxe para nós. Certamente essa igreja, centenas de irmãos estarão com uma vida diferenciada após essa sua vinda em nosso meio. Receba, em nome do departamento missionário da igreja, este regalo, esta bendizione
em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, sábado, nossa Santa Ceia e batismo. Não haverá reunião de obreiros. Estamos contando com toda a igreja, com todos os obreiros, pastores. Nós vamos inclusive apresentar aqui os pastores e as congregações. Queremos todos aqui um grande batismo e logo após Santa Ceia. Vamos experimentar se vai dar certo fazermos Santa Ceia após o batismo. Estamos esperando que consigamos fazer um bom trabalho assim todo o trimestre. Pastor Túlio pode fazer aqui os agradecimentos demais às irmãs cozinheiras e tal. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm contribuído direta e indiretamente para que acontecesse esse grande encontro de missões. Agradecer também às irmãs de Engenheiro Coelho que se disponibilizaram para estar aqui na cozinha fazendo alimentações para os nossos missionários. Quero saber dos nossos missionários, vocês ficaram satisfeitos? Uma boa comida? Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos que contribuíram em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os dirigentes que atenderam também as escalas, que o Senhor possa recompensá-los. E até o próximo em nome de Jesus.